Os melhores filmes de todos os tempos nos fazem acreditar que tudo o que vemos na tela é real. Mas para mergulhar você em um mundo cheio de maravilhas, existem detalhes ocultos, métodos secretos e até finais secretos escondidos nos bastidores. E quando você começar a perceber e aprender sobre eles, eu prometo, você nunca mais vai poder assistir a filmes da mesma maneira. História em construção. Quando a maioria das pessoas pensa em imagens geradas por computador, ou CGI, em filmes, elas tendem a se referir a super-heróis que desafiam a gravidade ou criaturas alienígenas de aparência impossível, em filmes de ficção científica e fantasia. Embora muitos não percebam, também desempenham um papel importante em dramas históricos e de época, enquanto quantidades meticulosas de detalhes são aplicadas para fazer com que cada cena pareça autenticamente real. Existem algumas configurações e itens que simplesmente não podem ser adquiridos. Isso acontece por eles não existirem mais, ou por serem muito caros para recriar. E é aqui que estúdios como o Technicolor VFX vêm para salvar o dia. Durante a pós-produção do filme, eles adicionam detalhes cruciais como grandes variações de terreno, florestas exuberantes e até exércitos inteiros à beira da guerra. Essa cena de Feira das Vaidades, por exemplo, teve uma rua inteiramente fictícia, criada para que os diretores pudessem incluir uma tomada dos personagens em um pátio de pedra perfeito. E essa cena salvou os produtores de contratar e equipar centenas de pessoas extras em uniformes de soldados, simplesmente adicionando eles depois. Quem diria que a história precisava de tantos retoques? Bem, essas cenas podem ser falsas, mas os botões de curtir e se inscrever logo abaixo definitivamente não são. Então, vá em frente e teste. Embora não vão levar você para um mundo de espartilhos extravagantes e sociedades snobs, eles vão permitir que você se mantenha atualizado com fatos fenomenais e histórias incríveis. Mas por enquanto, vamos deixar o passado no passado e voltar para a mais mágica do cinema. Subtrações CGI. Por mais incrível que o CGI seja, ele tem as suas limitações. Embora criar algo e adicioná-lo pareça bastante simples, editar ou remover recursos da filmagem pode ser um processo bem trabalhoso. E isso é algo que os artistas de efeito que trabalharam no fenomenal fracasso de um filme A Liga da Justiça sabem muito bem. Os fãs de filmes da DC podem ter notado o lábio superior super embaçado do Superman, puxando o foco em várias cenas. Parece estranho, não é mesmo? Bem, depois de terminar o trabalho na produção da Warner Brothers, o ator do Superman, Henry Cavill, deixou crescer o bigode para seu papel em Missão Impossível 6 da Paramount. Mas quando a Warner exigiu algumas refilmagens mais tarde, a Paramount o proibiu expressamente de raspar o seu bigode. Isso forçou os artistas de efeitos a trabalharem para remover até o último fio de cabelo de cada quadro das cenas refeitas. E o resultado foi bem perturbador, para dizer o mínimo. Não é de surpreender que o filme tenha sido considerado uma das piores produções lançadas em 2017. Mas só porque as subtrações CGI são difíceis, não significa que sejam impossíveis de acertar, como comprovado pelo Capitão América da Marvel. Apesar de começar como magricela Steve Rogers, o ator Chris Evans ganha corpo e altura quando se transforma no divino Capitão América. Agora, os diretores podem pedir a um ator para ganhar peso, mas seria impossível para ele realmente crescer vários metros. A Marvel realmente conseguiu esse efeito compondo seu rosto em um dublê de corpo, além de usar CGI para diminuir os seus músculos na pós-produção. Parece simples, mas quase todas as cenas exigiram um mínimo de 3 tomadas, uma com Chris Evans, uma com um dublê e uma cena sem os atores para se concentrar nos detalhes ao fundo. E cada uma dessas cenas exigiu cerca de 4 ou 5 tomadas diferentes, ocupando uma quantidade enorme de tempo de filmagem, embora acho que todos podemos concordar que é um efeito que vale cada segundo. Ganhos e perdas. Quando se trata de encontrar o ator perfeito para um papel específico, os atores farão de tudo para realmente parecerem com o papel. Mas alguns levam isso a extremos de revirar o estômago e se comprometem com mudanças de peso incrivelmente punitivas. Christian Bale, por exemplo, emagreceu chocantes 28,6 quilos para o seu papel no O Operário. Ele então ganhou incríveis 45,4 quilos de puro músculo para seu papel como Batman, e mais tarde adicionou 19,5 quilos para interpretar Dick Cheney em Vice. Resumindo, esse tipo de variação de peso não pode ser bom para você, mas ele não é o único. Jared Leto perdeu assustadores 18,1 quilos para seu papel em Clube de Compras Dallas. Isso ficou ainda mais preocupante pelo fato dele ter ganhado 28,1 quilos anteriormente para retratar Mark Chapman no capítulo 27, e adquiriu gota no processo. Por mais ruim que seja, não pode ser pior do que a sua participação como Coringa. Credo. Mas ainda mais aterrorizante do que isso, alguns atores vão propositalmente e perigosamente se desidratar para parecer ainda mais magros na tela. Hugh Jackman admitiu ter se desidratado severamente para seu papel em Logan. Quer dizer, os resultados parecem incríveis, mas esse método de desidratação extrema já tirou a vida de fisiculturistas profissionais no passado. Mesmo assim, muitos atores ainda anseiam por um físico tão bom quanto o de Hugh. O impressionante Foley. Você já reparou como tudo nos filmes soa perfeito? De uma abertura de porta assustadora
ao som suave de areia em movimento. Tudo soa exatamente como você imagina, e nunca é interrompido por nenhum ruído de fundo. Bem, isso não é por coincidência, é realmente por design. Design de som para ser específico, também conhecido como Foley. Os estúdios de Foley, assim como o estúdio Unknown, criam sons perfeitamente sincronizados com o mundo na tela, para tornar o mundo do filme tão perfeito quanto parece. Para fazer isso, eles usam uma variedade de coisas diferentes para emular sons específicos, como usar aipo para quebrar ossos. Doeu até em mim. Eles também usam um pouco de terra e uma garrafa de água para capturar a essência de um personagem que está tirando água dos joelhos. Mas essas técnicas também podem ser combinadas para obter sons complexos, como alguém perdendo graficamente uma parte de seu corpo. Tenho medo de imaginar o que acabou de ser cortado. Quase tudo em um grande filme de Hollywood pode ser dublado usando técnicas como essa, desde o suave farfalhar de roupas, a passos apressados e até... Ah, sim, o pum perfeito. Ou seria um rosnado de um monstro? Contem o que você acha nos comentários. O famoso grito. Aqui está uma pergunta. O que Star Wars, Indiana Jones e Spaceballs têm em comum? Alguma ideia? Bem, talvez isso ajude. Ouviu? Cada filme teve exatamente o mesmo efeito sonoro de grito editado. Você provavelmente já ouviu em outro lugar também. Isso porque este é o infame Wilhelm Scream. Acredita-se que tenha sido gravado pelo ator Sheb Wooley em 1951, quando foi usado pela primeira vez no filme Tambores Distantes. Escuta isso. O hilário grito agudo e dramático foi usado em vários outros filmes antes de ser adicionado à biblioteca de sons da Warner Brothers. Desde então, o grito histérico se tornou uma piada secreta na indústria cinematográfica, e o grito de efeito aparentemente aleatório apareceu em mais de 100 filmes de Hollywood. Porém, por mais icônico que tenha se tornado, nenhum royalty foi pago ao criador do grito icônico. Não é à toa que ele grita com tanta dor. A verdadeira caça às bruxas. Obter reações genuínas de susto, surpresa e até mesmo medo de um elenco durante as filmagens é um ótimo jeito de fazer um filme parecer ainda mais real. E foi esse método reconhecidamente e moralmente questionável que fez do filme de 1996 A Bruxa de Blair um sucesso inesperado. Foi um filme de terror de baixo orçamento, estilo documentário, que seguiu 3 cineastas estudantes na floresta em busca de uma entidade sobrenatural misteriosa e assassina. Mas enquanto estava sendo filmado, os diretores faziam pequenos truques inesperados no elenco para realmente aumentar a adrenalina. No silêncio da noite, eles balançavam suas barracas ou tocavam o som sinistro de crianças rindo ao longe. Como os atores quase não tinham ideia do que esperar, suas reações de choque e medo capturadas pela câmera são todas reais, criando uma sensação de suspense incomparável para qualquer público que assista. Ao longo das filmagens, os atores também receberam cada vez menos comida, tudo para provocar suas reações de frustração e fome para as câmeras. Embora todas essas cenas tenham feito toda a história parecer incrivelmente real, foi a equipe de marketing que realmente levou para o próximo nível. O filme usou todos os nomes reais dos atores, e como ele foi filmado como um documentário, a equipe de marketing fingiu que os atores realmente haviam desaparecido durante as filmagens. Eles criaram um memorial online e distribuíram panfletos de pessoas desaparecidas durante as exibições do filme para fazer o mundo acreditar que tudo realmente aconteceu. E isso claramente funcionou, pois os membros da família do elenco receberam cartões de luto sinceros de amigos. Aposto que isso levou a situações bem constrangedoras. O truque de nuvens. Quando você está assistindo a um filme clássico e ondas de nuvens sinistras começam a dominar a tela, você sabe que os personagens estão em sérios problemas sobrenaturais. Porém, cenas como essa em Indiana Jones, Independence Day e Contatos Imediatos de Terceiro Grau foram todas criadas antes que efeitos gerados por computador super detalhados fossem amplamente utilizados na indústria. Então, como que eles conseguiram criar formações de nuvens tão pouco naturais, mas realistas? A resposta surpreendente está dentro de um tanque de água gigante. Artistas de efeitos visuais encheram enormes tanques de 2 por 2 metros com uma camada de água salgada, antes de cobri-lo com uma fina folha de plástico e adicionar uma camada separada de água doce. Uma vez que o plástico foi removido, as duas camadas de água permaneceram separadas, graças às suas diferentes densidades. A partir daí, misturas como tinta ou leite seriam injetadas na água no ponto em que as duas camadas se encontravam. À medida que se dispersava na água doce, a tinta começaria a se parecer com enormes nuvens ondulantes, que poderiam ser gravadas e editadas no céu de qualquer filme mais tarde. Então, da próxima vez que você apertar o play em um velho clássico, olhe para os céus e veja se consegue identificar algumas dessas nuvens estranhas.
O Poderoso Cartão. O Poderoso Chefão é amplamente considerado um dos maiores filmes de todos os tempos. Sem dar spoiler para quem não assistiu ainda, ele mostra a ascensão ao poder da família criminosa Corleone, em Nova York na década de 1940. E à frente da família de atores de filmes estava o próprio poderoso chefão dos atores, Marlon Brando. Ele era um ator vencedor do Oscar, cuja atuação no Poderoso Chefão foi tão impactante que fez com que ele fosse nomeado uma das 100 pessoas mais importantes do século pela Time. Mesmo que, para mim, ele soasse como se estivesse falando com a boca cheia de macarrão. So unfortunate, so unnecessary. Mas apesar de todos os elogios da crítica, as falas icônicas e cheias de suspense de Brando não foram memorizadas. Ao contrário de todos os atores, Brando contava com cartões de sinalização, que ele sentia aumentar a sua espontaneidade. Suas falas foram todas impressas e colocadas no campo de visão de seus personagens, escondidas entre as sombras do cenário. Algumas fotos da produção até mostram seus colegas atores segurando as cartas de sugestão para ele ler. É incrível pensar que ele conseguiu convencer o diretor a deixá-lo fazer isso, mas talvez tenha feito uma oferta que ele não pôde recusar. Mente Milionária. Christopher Nolan é um diretor de cinema que faz peças de cinema visualmente impressionantes, como A Origem, Dunkirk e Batman, o Cavaleiro das Trevas. Mas foi seu filme de 2014, Interestelar, que mostrou ao mundo o quão longe ele estava disposto a ir para fazer um filme realmente espetacular. Parte do enredo central da aventura espacial girava ao redor do valor do milho, e como tal, a casa do personagem principal ostenta uma safra saudável e enorme. Mas Nolan não queria confiar no CGI para fazer um set tão grande parecer real. Em vez disso, ele gastou incríveis $100 mil plantando e cultivando 202 hectares de ouro verde. Foi muito esforço, mas o efeito realista valeu a pena, especialmente quando você compara com cenas semelhantes como essa, obviamente falsa, do famoso fracasso de um filme que foi A Liga da Justiça. A maneira como se move e parece é totalmente diferente, e embora seja um pequeno detalhe, cimentou ainda mais a sua reputação da excelência de Nolan na indústria. E isso não é tudo. Uma vez que as filmagens foram concluídas, a colheita ainda estava em condições relativamente boas, mesmo que ele tenha mandado um carro passar por cima de sabe-se quantos caules. Ele conseguiu vendê-lo por um bom lucro, então pode-se dizer que ele conseguiu transformar esse set de filmagem com uma grande melhoria. Trazendo de volta os dinossauros. Jurassic Park mudou o jogo de ficção científica quando foi lançado em 93, mesmo sendo lembrado por seu uso inovador de efeitos visuais gerados por computador. Apenas 4 minutos e 14 segundos do filme apresentavam dinossauros falsos. O resto era tudo de verdade, de certa forma. Usando uma mistura de animatrônicos e marionetes, a equipe de efeitos visuais criou dinossauros com os quais o elenco também poderia interagir. Porém, o mais notável é que os Raptors realmente ganharam vida própria. Isso foi graças ao gênio do estúdio de efeitos visuais, Stan Winston, que construiu marionetes de Raptor funcionais grandes o suficiente para uma pessoa caber dentro. Por ter alguém dentro de cada Raptor, os movimentos que eles produziam pareciam realmente naturais, ao mesmo tempo em que lhes davam uma aparência incrível. Isso os tornou tão incríveis e realistas que os bonecos foram usados em todos os 3 primeiros filmes, com criadores de efeitos especiais como John Rosegrant, pilotando eles para as cenas-chave. A única coisa que eles não fizeram foram os barulhos que os Raptors faziam, que acabaram sendo baseados em gravações de animais, copulando. De acordo com o designer de som, Gary Rydstrom, aquele famoso latido de Raptor que fez as crianças se esconderem de medo nos cinemas. Na verdade, era uma gravação de uma tartaruga acasalando, como essa. Obviamente, foi dado um pequeno ajuste para torná-lo mais assustador para o lançamento dos cinemas. Com todos esses homens em fantasias e barulhos de animais acasalando, você tem que se perguntar: Jurassic Park realmente era um filme para a família? Sabores continentais. Às vezes, são as pequenas coisas nos filmes que atraem o público, e isso não podia ser mais verdade para o fenômeno de animação da Pixar, Divertidamente. O filme sobre sentimentos foi um sucesso surpresa em todo mundo, e os designers visuais fizeram um esforço extra para garantir que pudesse ser algo com o qual todos se relacionassem. No lançamento do filme nos Estados Unidos, o bebê Riley é visto virando o nariz para um prato de brócolis, mas no lançamento japonês, o brócolis é substituído por pimentão verde. Na cultura ocidental, os brócolis são considerados um inimigo por muitas crianças, e adultos um pouco exigentes, mas no leste eles realmente tendem a gostar, com bebês japoneses achando pimentões verdes um pouco mais nojentos. Armados com esse fato, os animadores mudaram o brócolis para pimentão verde no lançamento japonês, para que todos os públicos pudessem se relacionar, não importa onde estivessem no mundo. As mesmas pequenas mudanças de detalhes também foram vistas em Zootopia da Disney, uma aventura familiar antropomórfica, que segue animais semelhantes a humanos em um mundo divertido e fictício. Acontece que na cena de leitura de notícias do filme, o âncora animal muda, dependendo de qual região
região está sendo transmitido. O Japão, por exemplo, tem um tanuki falante, a Austrália tem um koala e a China tem um panda. Se ao menos todos os noticiários da vida real fossem tão fofos. Uma solução colorida. Agora, os meus colegas nerds de Star Wars devem ter notado um detalhe incrivelmente óbvio sobre os icônicos sabres de luz da franquia. Antes do Ataque dos Clones de 2002 ser lançado, os sabres de luz tinham apenas 3 cores diferentes. Para os mocinhos, as lâminas eram verdes e azuis. Para os vilões, eram vermelhas. Além das claras conotações de bem versus mal que isso estabeleceu, também ajudou o público a rastrear quem estava lutando contra quem nas batalhas. Mas então veio Samuel Jackson. Apesar de ter feito aparições icônicas em filmes como Jurassic Park e Pulp Fiction, ele foi roteirizado apenas para interpretar o papel menor do guerreiro Jedi Mace Windu. Mas sabendo que o filme teria uma grande luta final, com centenas de diferentes sabres de luz cortando o ar, Jackson estava determinado a se destacar. Ele perguntou ao diretor George Lucas se o seu sabre de luz poderia ser mudado para sua cor favorita, roxo, apenas para que ele pudesse se identificar no meio de toda aquela ação. Lucas simplesmente não pôde dizer não, e o resultado final fez Jackson parecer ainda mais legal do que já era, mas também provocou uma piada na maioria dos filmes em que ele apareceu depois. Seu papel em Corpo Fechado viu seu personagem Mr. Glass, enfeitado da cabeça aos pés em um terno roxo brilhante. Seu retrato vilão de Valentine em Kingsman o fez usar um boné roxo brilhante. Lazarus, entre o céu e o inferno, recebeu uma guitarra roxa. E até o seu personagem Whiplash, na aventura animada Turbo, era um caracol com uma concha roxa iluminada. Então, da próxima vez que você assistir um filme com Samuel Jackson, lembre-se de manter os olhos abertos para um prolífico adereço roxo. O Titanic teve outro final. O Titanic de James Cameron é sem dúvida um dos filmes mais comoventes de todos os tempos. Baseado nos eventos da vida real do naufrágio do RMS Titanic, conta a história fictícia de 2 amantes, Rose e Jack, que, alerta de spoilers, não conseguem ser felizes para sempre. Como uma senhora idosa, Rose conta sua história para um bando de intrépidos caçadores de tesouros, que estão atrás de um diamante inestimável, chamado Coração do Oceano. Rose conta sua história de amor, perda e sobrevivência, enquanto afirma que perdeu o diamante quando o navio afundou. Mas mal eles sabiam que Rose manteve o diamante todos esses anos, e ela secretamente o jogou no mar sobre o local do naufrágio do navio, com um pequeno grito estranho. É um final contundente que, em termos inequívocos, demonstra ao público que o amor é realmente o maior tesouro de todos, mas nem sempre terminaria de forma tão pungente. Em 2005, o lançamento do DVD do Titanic incluiu um final alternativo que fez os amantes do cinema caírem em descrença. No filme, Rose é vista prestes a jogar o diamante nas águas, e o caçador de tesouros implora que ela reconsidere. Ela brevemente entrega o diamante para ele, antes de fazer uma declaração dolorosamente brega e óbvia sobre a vida ser realmente inestimável. Somente a vida não tem preço, fazendo cada dia valer a pena. Mas de repente a velhinha executa uma espetacular manobra de troll de nível divino e o tira de suas mãos antes de jogá-lo no oceano, com o mesmo grito estranho. As cenas foram filmadas apenas no caso de a mensagem central do colossal filme de 3 horas e meia se perder no público, e felizmente não foi incluído no corte final. Se tivesse, eu acho que as críticas do filme poderiam ter realmente afundado. A magia da tela verde. No mundo mágico de Harry Potter, os efeitos especiais gerados por computador são tão bons que você seria perdoado por pensar que a magia era de verdade. Infelizmente, fazer magia ganhar vida nas telas realmente exigiu muitas telas verdes. Esses cenários de cores vivas permitem que os técnicos de mídia usem um processo chamado chroma keying, onde separam as telas verdes de qualquer pessoa que esteja na frente delas. Eles podem substituir esses fundos por praticamente qualquer coisa, fazendo os personagens parecerem que podem voar, se tornarem visíveis, ou até mesmo emergir de espaços impossivelmente pequenos. Embora haja algumas partes dos filmes que exijam um pouco mais de imaginação do que outras. Nessa cena de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, Hermione está ocupada conversando com Harry na biblioteca de Hogwarts, enquanto ela recoloca os livros de volta em suas prateleiras. Cada tomo magicamente flutua de volta ao seu próprio lugar na prateleira, mas nenhum desses livros é animado. Então, como eles fizeram isso? Então, uma cena nos bastidores revela que eles estavam sendo entregues a pessoas em trajes de tela verde, do outro lado das prateleiras. Certamente é um jeito de manter a magia viva. Atores não agem de acordo com sua idade. Você já reparou que em filmes sobre adolescentes aleatórios ou mesmo amor jovem, os atores que ocupam os papéis principais sempre tendem a parecer um pouco mais velhos do que seus personagens? Bem, se você não notou antes, com certeza vai notar agora. Filmes clássicos como Meninas Malvadas, por exemplo, geralmente são ambientes na vida escolar de crianças de 16 anos, mas na época em que foi feito, nenhuma das principais atrizes de Meninas Malvadas estava nem perto dessa idade. A mais nova delas era Lindsay Lohan, com 18 anos de idade, mas Rachel McAdams, que interpretou a sempre icônica Regina George, tinha na verdade
verdade 26 anos. Mas não são apenas meninas malvadas tentando passar atores mais velhos como jovens. Em Harry Potter e a Câmara Secreta, o fantasma da pobre Murta de 14 anos é interpretado por Sheila Henderson, que tinha 37 anos na época. De repente, aquela cena do banheiro em que ela está com o Harry seminu parece totalmente errada. Mas isso não se aplica a apenas personagens femininas. Andrew Garfield interpretou o Homem-Aranha de 17 anos quando ele tinha na verdade 29. E Tobey Maguire já havia desempenhado o mesmo papel vestido de spandex até seus 30 anos. Por mais estranho que seja ver isso agora, há realmente uma boa razão pela qual atores mais velhos são frequentemente usados em vez de seus colegas mais jovens. Se um filme tiver conteúdo adulto, como violência ou cenas picantes, as empresas podem ter problemas colocando atores infantis no centro do palco. Então, é muito mais seguro usar atores mais velhos e apenas encobrir a sua idade com um pouco de maquiagem e iluminação muito boa. Espuma de luta. Uma cena de luta bem coreografada em qualquer filme tem o poder de quebrar com tudo. Os filmes de John Wick são um exemplo incrível de quão bem eles podem ser feitos. Já Star Trek nos deu, digamos, o oposto disso. Porém, em algumas cenas mais chocantes, os atores são literalmente jogados no chão, esmagados no chão e enterrados no concreto. Como eles realmente podem fazer isso sem quebrar nenhum osso na vida real? É só você observar essa cena de luta em Missão Impossível. Efeito Fallout, um filme onde Tom Cruise faz todas as suas próprias acrobacias e Henry Cavill prepara os seus braços. Ambos os atores são jogados no chão e esmagados nos azulejos, mas essa configuração não é tão perigosa quanto parece. Para proteger os seus atores, cenários como esses podem ser construídos com um piso de espuma densa, chamado Insulite. Ele imita a aparência de superfícies duras, mas contém estofamento suficiente para evitar ferimentos de verdade quando os atores atingem o chão. E se você observar aqui, vai conseguir ver Tom Cruise amassando os supostos degraus de pedra com seu joelho, provando que há um pouco de espuma lá para amortecer a sua queda. É um truque brilhante de design de cenário, que faz com que toda a ação pareça real, sem forçar nenhum soco. E você, vai conseguir ver esses filmes do mesmo jeito de novo? Conta pra gente nos comentários. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.